Boa tarde, tudo bem? Estou aqui às 3h35 da tarde para trazer para vocês uma introdução bíblica do porquê nós estudamos da maneira que estudamos, porquê que a Bíblia é organizada dessa forma e tudo mais. Vai ser um resumo, tá, gente? Um resumo bem básico, como eu disse para vocês. Agora a minha Bíblia que eu vou ler nesse primeiro semestre vai ser a Bíblia Almeida Revista Corrigida. A que eu tenho, Almeida Revista Corrigida, é a Bíblia da Mulher, uma Bíblia de estudo, Bíblia comentada. Ela tem alguns devocionais para a mulher. Ela é bem completa, eu gosto muito dela. Ganhei de uma pessoa muito especial, uma missionária, uma pessoa maravilhosa que também cuidou muito de mim, da minha alma no processo que eu passei. Então, tenho muito carinho por essa Bíblia. Acho que se um dia ela ver esse vídeo, ela vai lembrar que esse presente foi dela. E eu fico lisonjeada com esse presente, porque foi a primeira Bíblia que eu tive gosto de estudar, né? Eu li muito essa Bíblia aqui. Não cheguei a ler ela completa, mas eu estudei muito nela. E eu tenho lembranças, assim, incríveis desse tempo, desse momento que eu passei com o Senhor. Em meio a tanta dificuldade que eu tava passando na época. Tanta tristeza que eu estava passando. Que isso é um testemunho mais pra frente, né? Mas, enfim, a Bíblia, ela é dividida. Ela tem um índice, né? Tem tem um índice certinho aqui do Novo Testamento e do Antigo Testamento. As pessoas geralmente leem a partir do Novo Testamento para ficar mais fácil, para se ambientar, para conhecer Jesus. Eu prefiro ler do Antigo Testamento para o Novo Testamento, que é como a Bíblia é organizada de fato. Para mim, você acaba reconhecendo. Eu acredito que você lendo do Antigo para o Novo Testamento, você consegue fazer mais associações dos fatos que aconteceram com Jesus, porque no caso dos Evangelhos, que são os primeiros livros que dão início ao Novo Testamento, eles vão fazer referência a textos profecia que estão se cumprindo de Jesus. Então, como que você vai entender isso sendo que você não leu o Antigo Testamento? Sabe? Então, eu prefiro, eu acho bem melhor. Por mais difícil que seja, por mais chato que seja, né? É a palavra de Deus, mas tem textos, assim, muito cansativos, muito exaustivos mesmo, muitos nomes, genealogias. Então, assim, é cansativo. Então, eu aconselho a começar a ler pelo Antigo Testamento, que é o que a gente está começando a fazer. Então, temos dois planos. O plano de 6 meses e o plano de 1 ano. Então, vamos lá. Por que a Bíblia ela é organizada dessa forma? A Bíblia é organizada de forma que aponte para o cumprimento da profecia em Jesus, né? O Gênesis começa falando sobre a criação de todas as coisas, a gente já sabe. No princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia e tudo mais. Mas no capítulo 3 já fala, a primeira vez que é pregado o evangelho é o próprio Deus que prega esse evangelho ali para os seres humanos e para a própria serpente, que é Satanás. Então ali já dá indícios de que viria um poderoso, um todo-poderoso que pisaria a cabeça da serpente, que acabaria com o reino das trevas. Então, toda a história é contada na nossa Bíblia aqui, nossa Bíblia protestante, ela é contada de tal forma que aponte para Jesus. Tanto que as profecias do Antigo Testamento, elas vão acabar em Miqueias, que fala sobre a vinda da voz que clama no deserto. E quem é? Em Miqueias, capítulo 4, versículo 4, vai dizer: Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Verso 5. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, vai vir um dia, está chegando o dia em que o Senhor vai fazer o acerto de contas com a humanidade, com Satanás, com os seus anjos, com todos aqueles que negaram com as suas atitudes, com o seu modo de viver, negaram a palavra de Deus, negaram as ordenanças de Deus. Então, aqui está falando, lembra da lei de Moisés, né? Ele deixou estatutos, ele deixou leis, ele deixou mandamentos para todas as pessoas, os seres humanos e seres celestiais que não quiseram dar ouvidos a esse evangelho, a essas ordenanças, a essa lei. Então, vai vir um grande dia que ele vai fazer o acerto de contas. Só que antes desse dia, ele enviaria o seu servo Elias, né?
para preparar o caminho do Senhor. Quem é o Senhor? Nós acreditamos que é Jesus, o Filho de Deus. Ele já chegou, ele já foi enviado. Então a Bíblia é organizada dessa forma. Primeiro vem o Pentateuco, os 5 primeiros livros, que vem a criação, depois as leis e tudo mais, depois vem, vamos lá, vamos olhar aqui juntas. Depois do Pentateuco vem a história, o estabelecimento na Terra Prometida, toda a história da chegada até lá, a conquista da terra, o estabelecimento dos reis, né, toda a trajetória de reis, também a trajetória da escravidão do povo de Deus e tudo mais. Ali José, depois mais pra frente, quando eles conseguem ir para a Terra Prometida, tem a escravidão depois por causa do pecado, que Deus permite que o povo seja levado cativo, como um castigo mesmo, porque eles não viveram. Nós temos livro Pentateuco, 5 primeiros livros da Bíblia, depois vem os livros históricos. Depois dos livros históricos nós temos os livros poéticos, que é Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares e tudo mais. Acho que Jó também entra, não sei, agora não tenho certeza. Então também vamos ter os livros proféticos, profetas maiores, profetas menores. E enfim, o Novo Testamento, que aí vão ser cartas, né? Os evangelhos são aqueles que falam das boas novas, depois vem as cartas dos apóstolos, orientando a igreja do Senhor. Então todo o livro ele aponta para o começo da história, o meio da história e o fim da história. O começo da história é no Gênesis, o meio da história é quando vem o profeta Elias apontando, preparando o caminho para o Senhor Jesus, e o fim da história é no Apocalipse, quando ele já dá o spoiler de tudo que vai acontecer. Por exemplo, o nosso Antigo Testamento é a Torá, né, a Bíblia dos judeus. Então, a Bíblia dos judeus ela é organizada entre lei, os profetas, os escritos, que são os livros poéticos, e tem os escritos, que são os 5 rolos, que são outros livros poéticos e também históricos. E depois vem os livros históricos. Então, ela é organizada de forma apontando para que quando Cristo virá, eles não acreditam que Jesus é o Cristo. Já a Bíblia cristã, ela aponta para Jesus, como se o cumprimento daquelas profecias fossem em Jesus. Como não? Exatamente isso. Que o cumprimento daquelas profecias apontava para esse Jesus que viria. E nós temos as epístolas depois, que são as cartas que eu falei para vocês. Existem idiomas que foram escritos. A Bíblia foi escrita no hebraico, foi escrita no aramaico, foi escrita no grego também. 3 idiomas. Claro que existe ainda muita história, né, que eu aprendi, mas eu não vou conseguir passar para vocês agora. Tem muita história até chegar na Bíblia que nós temos hoje. Traduções, teve reuniões, sinédrios e não sei o que lá, para que a gente chegasse no que a gente tem hoje, tá? Então, teve várias versões da Bíblia até chegar na Bíblia em português brasileiro e tudo mais, né? Tem palavras que a gente ainda não consegue traduzir de forma literal do hebraico, porque não cabe, né? A gente tenta aproximar, mas não cabe no nosso português. Aí você vai falar, nossa, mas essa palavra no português tá assim, no hebraico é assado. Então a gente tem que sempre buscar mais conhecimento para chegar mais próximo daquilo que o Senhor gostaria de falar conosco. Cada língua tem a sua peculiaridade, isso eu acho que todo mundo sabe. Então a gente não precisa duvidar. Isso era uma das coisas mais maravilhosas que eu pensava enquanto eu estava estudando, né? Poxa, vou até ler aqui o que eu escrevi para vocês. A língua é uma ferramenta muito poderosa para a formação da visão de mundo do ser humano, em geral. Exemplo, fobia na língua portuguesa significa medo exagerado, porém a palavra vem sendo empregada a preconceito ou crime praticado contra homossexuais, transexuais ou pessoas gordas. Sem saber, a sociedade está sendo está sendo guiada, eu acho, por caminhos através da linguagem, seja para o bem ou seja para o mal. A linguagem é a forma de pensamento, linguagem ou forma de pensamento. Logo, não vejo ferramenta mais poderosa que ela para a propagação da verdade. Então, a língua, ela tem esse poder de formar pensamento.
Importante nós termos domínio da nossa língua portuguesa, né, a colocação e tudo mais. Eu tenho o desejo de estudar o português de uma forma mais profunda, porque as pessoas maldosas, né, mal intencionadas, elas têm colocado algumas palavras trocadas. E isso tem mudado a nossa forma de pensar. Por exemplo, que eu acabei de falar, transfobia. Se você for levar ao pé da letra, ao que significa, você vai ver medo de gay. Aranhafobia, sei lá, alguma coisa, uma palavra assim. É medo de pessoa trans, medo de gay, medo de, vamos ver, gordofobia, medo de gordo. A gente não tem medo, é preconceito que as pessoas têm, a maioria das vezes. Então a palavra não tinha que ser usada dessa forma, mas ela é empregada desse jeito. Então já mudou o pensamento das pessoas. O que é homofobia? É preconceito contra gays, mas a palavra... Outro exemplo que eu posso trazer pra vocês, denegrir. Denegrir é você manchar a imagem de alguém. Você denegrir ou alguém ou um objeto. Você não está falando de forma pejorativa. Você está querendo dizer, na língua portuguesa, o significado é esse: manchar a imagem de alguém, denegrir alguém. Você manchar a imagem. Só que agora o movimento militante de negros estão dizendo que essa palavra é racista. Criado mudo. Eles estão empregando essa palavra para falar que criado mudo era o criado que ficava do lado da mesa. Só que isso não tem provas, isso não existe prova para isso. Entendeu? Então tem gente deixando de usar palavras que têm o seu significado só por causa de uma militância, de uma ideologia, de tudo mais, entendeu? Então a gente precisa tomar cuidado com isso, para não cair no papo de ideologias e de militância. Isso tudo não me importa, quero saber da palavra de Deus. Tudo bem, eu preciso trazer alguns exemplos para que você saiba que a escrita é uma arma muito poderosa. E nesse livro aqui de teologia, se alguém quiser, eu posso pedir para o secretário da nossa teologia para ver se ele consegue trazer um para vocês. Se eu não me engano, é R$70 o livro, alguma coisa assim. Aí tem o frete e tudo mais, enfim. Aqui nesse livro vai dizer que a escrita é a única forma de um autor, de um artista e tudo mais, dele ser fiel exatamente aquilo da forma que a pessoa pensa, da forma que a pessoa acha, da forma que a pessoa vê o mundo. É a forma mais fiel de interpretação da cosmovisão da pessoa. Então Deus, por que Deus quis que a Bíblia fosse escrita? Porque aqui não tem como você mudar, você tem que interpretar de outra forma. Acho que Deus quis dizer isso. Não, é isso, pronto, acabou. Não tem. Então se você pega livros pra ler e você vê algumas coisas absurdas, não dá pra você amaciar e falar assim, a pessoa não quis dizer isso, é que nesse tal, aqui ele quis dizer tal coisa. As pessoas têm o costume de tentar mudar aquilo que foi escrito. Por isso que é bom a gente dominar a língua que a gente fala, porque ela vai ser traduzida, claro que não vai ser traduzida da mesma forma que é na língua da outra pessoa, mas é o mais próximo possível. Então não tem como você falar que a pessoa não quis dizer aquilo, ela quis dizer aquilo. É a mesma coisa Deus. Deus, ele disse que tal e tal coisa é pecado. Mas Deus não quis dizer isso porque Deus é amor, porque Deus quer a nossa felicidade. Não, isso é pecado. E pecado leva à morte. A morte leva pro inferno. Entendeu? Se você morre no pecado, você vai pro inferno. Então é isso e pronto, acabou. É isso que Deus quis dizer. Ele não amaciou a humanidade, ele disse que no começo foi isso, foi aquilo. Ele inspirou pessoas para escrever a palavra de Deus. Não foram atitudes... uma coisa muito interessante pra gente bater o martelo aqui a respeito da palavra de Deus. Muita gente vai dizer, a Bíblia não foi Deus que escreveu, foram homens que escreveram, então não dá pra acreditar e tudo mais, né? Mas se Deus, ele usa as pessoas para se comunicar com a humanidade, então a gente não pode descredibilizar o fato de homens terem escrito a Bíblia. Mas foram só homens, não foram mulheres. Então a gente tem que ir lá pro contexto lá de trás, porque mulheres não escreveram a Bíblia, mas tarará, tarará. Mas existem cânticos e cânticos, não sei se foram escritos ou se foram apenas entoados, mulheres entoando. Então assim, acesso à educação existia, era escasso para mulheres, sim, a gente entende. Houve um período muito grande aí de preconceito, onde as mulheres não tiveram acesso à educação, tudo isso eu sei. Mas Deus escolheu homens para escrever a sua palavra, foram inspirados pelo Espírito Santo, isso a gente não pode negar.
Então é bom nós termos convicção naquilo que nós temos, naquilo que nós cremos. Por que nós cremos? Porque as pessoas vão tentar nos intimidar com questões óbvias que todo mundo fala. Ah, a Bíblia é escrita por homens. Ah, Deus se ele fosse amor assim, ele não permitiria tanta coisa acontecer. São coisas maçantes até. Você sempre escuta as mesmas coisas. As pessoas não têm criatividade, elas só vão reproduzindo questões que ouviram de outras pessoas e tudo mais. Mas Deus é amor e ele enviou o seu Filho único para morrer na cruz do Calvário para que nossos pecados fossem perdoados e assim a gente não fosse para o inferno que foi criado para Satanás e seus anjos. Entendeu? Então, assim, tudo é criação de Deus? Tudo é criação de Deus. Deus criou o mal. Deus não criou o mal. O mal é a ausência de Deus. Né? Então, assim, onde não há Deus, existe a maldade. Então, Deus, ele é tudo em todos, sim, até onde a gente quiser. Entendeu? Então, ele criou um lugar para que houvesse, assim como ele criou esse planeta, para que nós vivêssemos bem, para que a gente desfrutasse da melhor comida, né, do sol. Olha que lindo que tá o dia de hoje, para que a gente desfrutasse de coisas como essa, né, da natureza que traz tanta paz, né? E hoje em dia tem psicólogos indicando você ir para a natureza. Por quê? Porque Deus sabia da nossa necessidade, né, desse tempo com aquilo que ele criou, né, contemplação da natureza. Assim como ele criou isso para que nos fizesse bem, ele criou um lugar para que fizesse mal para aqueles que são maus. Para que as pessoas desfrutassem daquilo que elas quiseram a vida inteira delas aqui na Terra. Então, foi criado para os seres humanos o inferno? Não. Foi criado para Satanás e os anjos. Mas se você quer viver uma vida desregrada, uma vida de destruição da natureza, do seu próprio corpo, então você vai para aquele lugar também, felizmente. Então, gente, para não ficar muito extenso esse vídeo, a introdução é essa. A Bíblia, ela é chamada de Bíblia porque lá no Antigo Egito vinha daquela terra, né, os papiros, que foi onde começaram a ser escritos livros. Então, tinha uma cidade lá chamada Biblos, que produzia os pergaminhos e tudo mais. Então, a Bíblia vem desse nome dessa cidade, que era onde eram produzidos os livros. E a Bíblia, na verdade, é uma grande biblioteca, né, com 66 livros. Não é biblioteca, né? 66 livros, mas livros grandiosos, livros que transformam a vida de qualquer ser humano, né, que traz a luz para dentro da alma de qualquer pessoa. Né? Uma vez eu ouvi que se você colocar um livro lá do Buda dentro da cadeia, não vai acontecer nada, mas se você levar uma Bíblia, ali tudo pode ser transformado, né? Porque essa palavra aqui, ela é viva, ela é eficaz. E como o livro de Gênesis é bem extenso, eu posso trazer a introdução do livro de Gênesis até mais tarde. Eu vou dar uma lida aqui um pouco mais e vou mandar por escrito lá no nosso grupo. Porque aqui no YouTube é bem amplo, né? Todos podem ter acesso, mas o nosso grupo é um grupo mais fechado, para a glória de Deus. Então, vocês vão ter mais conteúdos no grupo do que no YouTube, né? Nada mais justo. Vocês pagam alguma coisa por isso? Não. Mas eu gosto dessa coisa exclusiva, né? Para quem participa, para quem tá ali todos os dias, para quem iniciou ali comigo, eu prefiro dar mais detalhes. Aqui vai ser esse aulão, assim, né? Mas passando por cima mesmo do assunto, sabe? Só pela superfície. E lá, se vocês tiverem mais alguma curiosidade, eu trago. Tá bom? Então é isso. Um grande beijo. Fica com Deus.